Você já sentiu que suas orações estavam chegando em algum lugar, mas algo parecia errado com o momento? Como se as palavras saíssem da boca, mas o céu estivesse em silêncio. Você já rezou o rosário com o coração partido, pedindo por uma cura que não vinha, por uma conta que não fechava, por um filho que não voltava, e mesmo assim, nada parecia se mover. E se eu te dissesse que o problema não era a sua fé, não era a sua devoção, não era o número de ave-marias que você rezou, mas sim o momento em que você rezava? Isso pode parecer simples demais, mas o que o Padre Pio descobriu ao longo de décadas de oração, de batalhas espirituais, de noites inteiras em êxtase diante de Deus, vai te fazer olhar para o seu rosário de um jeito completamente diferente a partir de hoje. Março não é um mês qualquer para quem tem fé. A Igreja Católica consagrou o mês de março especialmente a São José, o guardião silencioso da Sagrada Família, o homem que protegeu o próprio Filho de Deus enquanto ele ainda era uma criança vulnerável neste mundo. E dentro desse mês sagrado, há uma tensão espiritual que poucos percebem, mas que os grandes místicos conheciam muito bem. O Padre Pio era um deles. E foi justamente nesse período do ano que ele revelou, em momentos íntimos de direção espiritual, algo que mudou para sempre a vida de quem teve o privilégio de ouvir. Não é coincidência você estar aqui agora. Eu preciso que você entenda isso antes de continuar. O Espírito Santo não opera por acidente. Cada pessoa que chega até esse ensinamento foi de alguma forma conduzida. Talvez você esteja passando por algo muito pesado nesse momento. Talvez haja uma doença na família que já dura tempo demais. Talvez as finanças estejam apertadas de um jeito que parece impossível de resolver. Talvez você sinta, nas últimas semanas, um peso no coração que não consegue explicar, uma inquietação, um medo que aparece na madrugada quando tudo está quieto e a sua mente não consegue descansar. Se alguma dessas coisas ressoa com você, então esta mensagem foi preparada para você. Não para todos, para você. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem 3 momentos específicos dentro do mês de março em que o rosário, rezado com consciência e devoção, abre canais espirituais que permanecem fechados durante todo o resto do ano. 3 janelas de graça que ele mesmo utilizava. 3 instâncias sagradas em que o véu entre o mundo visível e o invisível se torna mais fino, em que a intercessão de Nossa Senhora se torna mais poderosa, em que as correntes do mal se enfraquecem e as bênçãos de Deus descem com uma força que poucos no mundo moderno são ensinados a reconhecer. Este ensinamento não está em qualquer livro de espiritualidade popular. Não é algo que você vai encontrar em um post nas redes sociais ou em um sermão comum de domingo. Isso vem da profundidade da tradição mística católica, da experiência viva de um homem que passou 50 anos com as chagas de Cristo impressas nas próprias mãos, que via o futuro, que bilocava, que lia a alma das pessoas como se lesse um livro aberto, que combateu o demônio fisicamente em sua cela por décadas e que nunca, em nenhum momento, abandonou o rosário. O Padre Pio chamava o rosário de sua arma. Não usava essa palavra por poesia. Usava porque conhecia, com uma clareza que a maioria de nós jamais conhecerá nesta vida, o quanto o inferno teme essa oração. Ele dizia que o demônio foge quando ouve o nome de Maria, da mesma forma que um ladrão foge quando vê uma luz se acender na casa escura. E ele sabia, por experiência própria e por revelação, que há momentos em que essa luz brilha com uma intensidade especial. Momentos em que rezar o rosário não é apenas um ato de devoção, mas uma intervenção sobrenatural na sua vida, na vida da sua família, no destino espiritual daqueles que você ama. Padre Pio não era um homem religioso comum. Era um instrumento vivo de Deus,
um canal de graças extraordinárias, e tudo o que ele ensinava sobre oração vinha de décadas de experiência mística real, concreta, verificada pela Igreja Católica e pelos milhares de testemunhos que ele deixou para trás. E hoje, neste mês de março, ele tem algo a dizer para você sobre o seu rosário, sobre os 3 momentos, sobre o que pode mudar na sua vida se você obedecer. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Não é apenas um gesto de apoio, é um gesto de fé. É você dizendo ao Espírito Santo: eu quero continuar recebendo esses ensinamentos, eu quero permanecer conectada à luz, eu não quero perder nenhuma mensagem que possa transformar a minha vida espiritual. Inscreva-se e continue comigo, porque o que vem a seguir vai tocar algo muito profundo dentro de você. E agora chegou o momento que você estava esperando, aquele instante em que o véu se abre e a revelação se torna clara. Respira fundo, porque o que o Padre Pio ensinou sobre o rosário neste mês não é uma devoção qualquer, é uma chave, e você está prestes a recebê-la. O primeiro momento, a festa de São José, no dia 19 de março. Há algo que a maioria dos católicos não percebe sobre o mês de março. Ele não foi consagrado a São José por acaso. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos, reconheceu que março carrega uma energia espiritual particular, um período de transição entre o inverno e a primavera, entre a morte e o renascimento, que ressoa profundamente com o mistério da vida cristã. E no coração desse mês está o dia 19, a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus, guardião da Sagrada Família, protetor dos lares, dos trabalhadores, dos que sofrem em silêncio e dos que enfrentam crises que o mundo não vê. O Padre Pio tinha uma devoção profunda e pouco comentada a São José. Ele dizia que José era o santo mais poderoso, depois de Nossa Senhora, para assuntos que envolvem a família, o trabalho e a proteção do lar. E ensinava que rezar o rosário na véspera ou no próprio dia 19 de março, oferecendo cada mistério pela intenção da família, era como colocar a sua casa debaixo do manto de José. Uma proteção concreta, real, que o demônio não consegue atravessar com facilidade. Pensa na sua família por um momento. Pensa nas tensões que existem dentro da sua casa, nas discussões que parecem não ter fim, nos filhos que se afastaram, no casamento que está sofrendo, na frieza que foi se instalando devagar, quase sem você perceber. O Padre Pio sabia que o demônio ataca com mais força o núcleo familiar, justamente porque a família é a imagem da Santíssima Trindade na Terra. Destruir uma família é para o inferno uma vitória estratégica. E por isso ele insistia tanto na proteção do lar, através de José e do rosário. No dia 19 de março, ao rezar o rosário, o Padre Pio recomendava que a pessoa fizesse algo muito específico. Antes de começar, que tomasse nas mãos o rosário, ficasse em silêncio por alguns instantes e dissesse em voz alta os nomes de cada membro da sua família, um por um: pai, mãe, filhos, marido, esposa, irmãos, e que entregasse cada nome às mãos de José antes de começar a rezar. Essa entrega consciente e deliberada transforma o rosário naquele dia em um ato de consagração familiar. E o Padre Pio prometia que José não ignorava esse gesto. Que ele, o homem que protegeu o próprio Deus enquanto criança, saberia como proteger a sua família também. Há um testemunho registrado de uma mulher que foi ao Padre Pio completamente desesperada com um filho que havia se afastado da fé, envolvido com pessoas e situações que a enchiam de medo. Ela chorava enquanto relatava. E o Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos que viam além e disse: reze o rosário no dia de José. Coloque o nome do seu filho nas mãos dele e não duvide. Meses depois, esse filho voltou. Não de um dia para o outro, mas voltou.
Porque quando São José toma uma alma nas mãos, ele não a larga. O segundo momento, a semana da Anunciação, entre os dias 24 e 25 de março, o dia 25 de março é a solenidade da Anunciação do Senhor. O momento em que o anjo Gabriel apareceu a Maria e ela disse sim. O sim mais importante da história humana, o instante em que o Verbo eterno de Deus entrou no ventre de uma jovem de Nazaré e o mundo foi transformado para sempre. Para o Padre Pio, esse dia era carregado de uma presença mariana de intensidade incomparável. Ele dizia que a Anunciação era, junto com a Páscoa, o momento em que o céu se inclina mais perto da terra. Porque foi exatamente nessa data que o céu literalmente desceu à terra na pessoa de Jesus Cristo. E onde o mistério da encarnação é lembrado e celebrado, ali Nossa Senhora está presente com uma força especial. Ali o rosário, que é justamente a meditação sobre os mistérios da vida de Cristo, que começa com esse sim de Maria, se torna uma oração de potência extraordinária. O Padre Pio ensinava que rezar o rosário na véspera da Anunciação, ou seja, na noite do dia 24, e novamente na manhã do dia 25, era uma forma de entrar espiritualmente dentro do mistério da encarnação, de se unir ao sim de Maria. E que toda pessoa que faz isso com o coração sincero está naquele momento pedindo ao Filho de Deus que entre novamente em sua vida da mesma forma que entrou no ventre de Maria, com poder, com luz, com transformação radical. Para quem está passando por uma crise de fé, por um período de secura espiritual, por aquela sensação de que Deus está distante e as orações não alcançam o céu, o Padre Pio dizia que esse era o remédio. Rezar o rosário na Anunciação com a intenção específica de renovar a fé, de pedir um novo começo espiritual, de dizer o próprio sim, assim como Maria disse o dela. E ele garantia, com a autoridade de quem conhecia o mundo espiritual de dentro, que Nossa Senhora ouvia esse pedido de forma especial nessa data. Mas há algo ainda mais profundo que ele revelava sobre esse momento. O Padre Pio dizia que a Anunciação era também um dia de batalha espiritual intensa, porque no mesmo instante em que Maria disse sim e o Filho de Deus foi concebido, o inferno entrou em desespero, e esse padrão se repete a cada ano, nessa data. A luz aumenta e as trevas reagem. Por isso ele orientava que, ao rezar o rosário nesses dias, a pessoa fizesse também uma oração de proteção explícita, pedindo que o sangue de Cristo cobrisse a sua casa, a sua família, a sua mente e o seu coração. Porque a bênção atrai, e quem não está protegido pode se tornar alvo. Não ignore esse aviso. O Padre Pio não o dava por exagero. Ele o dava porque sabia o que o demônio é capaz de fazer quando percebe que uma alma está se movendo em direção à luz. O terceiro momento, os últimos dias de março, a preparação para a Semana Santa. O terceiro momento não é um dia específico, mas uma janela. Os últimos dias de março, quando a liturgia da Igreja começa a nos conduzir em direção à Semana Santa, ao Domingo de Ramos, à Quinta-feira Santa, ao silêncio do Sábado Santo e à explosão de luz da Páscoa. Esse período de transição, esses dias finais do mês, eram para o Padre Pio um tempo de oração intensificada, de preparo interior, de limpeza espiritual profunda. Ele ensinava que o rosário rezado nesses dias deveria ser oferecido com um propósito muito claro, a conversão. Não apenas a conversão de outras pessoas, mas a própria conversão interior. O pedido para que Deus revelasse o que ainda precisa mudar dentro de nós. Os hábitos que nos afastam dele. Os rancores que guardamos e que se tornaram correntes invisíveis, prendendo nossa vida. Os pecados que confessamos com a boca, mas ainda carregamos no coração. O Padre Pio tinha uma frase que repetia com frequência nessa época do ano. Não entre na Páscoa com o mesmo peso que você tinha no início da Quaresma.
Ele acreditava que esses dias finais de março eram uma oportunidade única de se despir espiritualmente, de chegar ao Domingo de Ramos com o coração mais leve, mais disponível para receber a graça da Semana Santa. E o instrumento que ele indicava para isso era sempre o rosário, especialmente os mistérios dolorosos, meditados com calma, com presença, com a disposição genuína de deixar que a dor de Cristo tocasse a própria dor do ouvinte. Há algo que o Padre Pio dizia sobre os mistérios dolorosos que precisa ser dito aqui. Ele ensinava que quando uma pessoa reza os mistérios dolorosos com as próprias dores na mente e no coração, algo sobrenatural acontece. Essa pessoa está unindo o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E essa união tem um poder redentor que vai além do que a mente humana consegue compreender. Significa que a sua dor não é em vão. Que a sua doença, a sua perda, a sua crise financeira, a sua angústia, quando oferecidas conscientemente ao Cristo que sofreu na cruz, se transformam em graça, em bênção, em abertura de caminhos que pareciam permanentemente fechados. Nesses últimos dias de março, o Padre Pio recomendava também que a pessoa escrevesse em um papel simples tudo aquilo que queria deixar para trás antes de entrar na Semana Santa, não como um ritual mágico, mas como um gesto de intenção consciente diante de Deus. E que, ao terminar de rezar o rosário, olhasse para esse papel e dissesse em voz alta: Senhor, entrego isso a Ti, não carrego mais sozinha. E depois guardasse o papel ou o queimasse como símbolo de entrega, conforme o seu coração a guiasse. Esses três momentos juntos formam, segundo o Padre Pio, uma corrente de graça que atravessa o mês de março inteiro. São José protegendo a família no dia 19, Maria renovando a fé na Anunciação e Cristo purificando o coração nos dias finais. Três intercessões, três aberturas espirituais, três convites para que a sua vida seja tocada de uma forma que vai além de qualquer explicação racional. Agora você sabe o que o Padre Pio sabia. E saber não é suficiente. O Padre Pio dizia que a oração sem ação é como uma semente jogada no asfalto. Ela existe, mas não germina. Você tem 3 momentos neste mês. 3 janelas abertas pelo próprio calendário sagrado da Igreja. E a pergunta que fica não é se você acredita nisso. A pergunta é: o que você vai fazer com o que acabou de ouvir? O Padre Pio repetia para seus filhos espirituais uma coisa que parece simples, mas carrega um peso imenso. O rosário que você reza hoje está mudando algo que você só vai entender amanhã. A graça não é sempre imediata, mas ela é real. Ela trabalha por baixo, no silêncio, no invisível, até que um dia você olha para trás e percebe que tudo mudou sem que você tenha conseguido explicar como. Se há uma doença na sua família, reze nesses momentos com o nome dessa pessoa nos lábios. Se há uma crise financeira, ofereça cada mistério pedindo que Deus abra os caminhos que parecem fechados. Se há uma relação destruída, uma frieza, um afastamento, coloque esse nome nas mãos de São José no dia 19 e não duvide. O Padre Pio não prometia milagres no prazo que a gente quer, mas prometia que Nossa Senhora nunca abandona quem a procura com o rosário na mão e o coração aberto. Este mês ainda não acabou, você ainda tem tempo, e o Padre Pio está intercedendo por você agora. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe ela passar em branco. Inscreva-se neste canal agora, porque toda semana trazemos ensinamentos como este, tirados da profundidade da tradição católica, dos santos, dos místicos, das revelações que a fé guarda com cuidado para quem realmente busca. Pensa agora em uma pessoa que precisa ouvir isso, uma amiga que está sofrendo, uma familiar que está carregando um peso que parece grande demais, alguém que talvez tenha se afastado da fé e precise de um motivo para voltar. Compartilha este vídeo com ela. Não precisa de explicação. Só manda.
Deixa que o Espírito Santo faça o resto. O Padre Pio salvou almas através de palavras simples ditas na hora certa. Talvez esse vídeo seja exatamente isso para alguém que você conhece. Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Se você puder, para onde estiver, respira fundo e abre o coração para o que vem agora. Padre Pio passou 50 anos oferecendo sofrimento, oração e lágrimas por almas que ele nunca conheceu pessoalmente. Almas como a sua. E ele continua intercedendo. Do lugar onde está, diante do trono de Deus, ele não esqueceu de você. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, eu venho até ti neste mês sagrado com o coração cansado, mas com a fé acesa. Sei que o caminho tem sido difícil. Sei que há dias em que as forças faltam e o peso parece grande demais para carregar. Mas sei também que tu nunca abandonaste nenhuma alma que veio até ti com sinceridade. Nossa Senhora do Rosário, Mãe que nunca rejeita nenhum filho, eu te entrego hoje tudo aquilo que está pesando no meu coração. A doença que ainda não foi curada, a crise que ainda não foi resolvida, o relacionamento que ainda não foi restaurado, o medo que ainda não foi vencido. Toma tudo isso nas tuas mãos, Mãe, e leva até o teu filho. São José, guardião silencioso, protetor dos lares e das famílias, cobre a minha casa com o teu manto hoje. Afasta de mim e dos meus tudo aquilo que não vem de Deus. Traz de volta a paz, a união, a presença do Espírito Santo dentro das paredes da minha casa. Padre Pio, amigo das almas, intercessor poderoso, homem que conheceu o sofrimento e nunca deixou de confiar, intercede por mim agora. Leva o meu nome diante de Deus. Pede por mim o que eu não sei nem como pedir. Porque há dores dentro de mim que não cabem em palavras, e eu sei que tu as conheces. Senhor Jesus Cristo, que entraste neste mundo através do sim de Maria, entra hoje de novo na minha vida. Renova o que está morto, aquece o que está frio, ilumina o que está escuro, e me dá a graça de chegar à Páscoa deste ano com um coração diferente, mais livre, mais leve, mais teu. Amém. Que o Padre Pio interceda por você e por todos que você ama. Que este mês de março seja um ponto de virada na sua vida espiritual e que cada rosário que você rezar daqui para frente carregue o peso de quem sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Até o próximo ensinamento. Deus te abençoe.